Boa noite, meus queridos. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Enquanto você vai para esse endereço, deixe-me falar a você que já estão abertas as matrículas para o curso de teologia do Instituto Batista Missionário, agora no exercício 2020. Você pode fazer um curso avulso, uma matéria avulsa. Se for membro da igreja, tem 20% de desconto. Ou você pode fazer o curso completo, bacharel em teologia, que dura 4 anos, e que está à disposição daqueles que desejam aprender melhor para servir melhor ao Senhor nesta obra. Então, você pode acessar o site do IBM, ibm.pibbca.org.br. Você acessa lá, tem todas as informações, e também você pode fazer a sua inscrição pelo site. Você pode fazer a inscrição sem problema algum. Qualquer outra dúvida, fale comigo, pastor Claudemir. Nós vamos ter todo o prazer de conversar com você sobre essa grande bênção. 1 Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para casa, ou para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a ti rendemos a nossa gratidão, nosso louvor, meu Deus, por esta noite de festa na tua presença. E que teu Espírito Santo, que habita em nós, fale aos nossos corações, mediante aquilo que desejas, meu Pai, para suprir as nossas necessidades nesta noite, em glória, por Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Assente-se, por favor. O Davi nosso de cada dia é a nossa série neste mês de janeiro e ainda um pouquinho do mês de fevereiro. E procura encontrar na vida de Davi, na personalidade de Davi, nas experiências pelas quais Davi passou, nos erros e nos acertos, lições importantes para a nossa própria vida. Meus irmãos, o que nos foi escrito, o que nos foi revelado na palavra de Deus, a própria Bíblia diz que nos serve de ensino. E eu sei que é muito melhor aprender com os acertos. Mas os erros, eles já trazem tanto prejuízo a nós,
E podemos aprender não com os erros em si, mas com as lições, com os ensinamentos. Podemos aprender com os erros o que não mais fazer, para não mais repeti-los. Já disse alguém que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas as pessoas que são sábias aprendem com os erros dos outros. Quer erros ou acertos, aprendamos a agradar a Deus e aprendamos com a vida de Davi. Na primeira mensagem, nós descobrimos como Davi era o resultado direto da sensibilidade de um homem, Samuel. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E no meio dos gigantes, Davi foi escolhido. Foi escolhido por Deus e escolheu fazer a vontade de Deus. Foi chamado por Deus de um homem segundo o seu coração. Um homem cujo coração era segundo o coração de Deus. Nós podemos até dizer de maneira figurada que o coração de Davi batia em sintonia com o coração de Deus. E enquanto esta sintonia durou, Davi venceu e colecionou muitas vitórias. A primeira grande vitória deu-se contra Golias, e falamos na semana passada sobre esse encontro com o extraordinário. E aprendemos aqui que o extraordinário é resultado de uma sucessão de dias, de atitudes absolutamente normais, comuns, ordinárias, simples. E é quando nós nos mantemos alerta, nos mantemos ativos e fazemos aquilo que Deus põe em nossas mãos para fazer com afinco, com dedicação, com amor. Quando nós aproveitamos as oportunidades que Deus coloca diante de nós, e vou lhes dizer, são muitas, mais do que nós podemos pensar. E nós não perceberemos se tivermos problemas na nossa sincronia com Deus. Se o nosso coração não estiver batendo a mesma batida do coração de Deus, estas oportunidades se multiplicam. E você não sabe quando é que o extraordinário vai cruzar o seu caminho, como Davi não sabia. Mas ele estava pronto, aproveitou a oportunidade e honrou o nome do Senhor através daquela oportunidade, tornando-se o homem mais famoso de Israel nos seus dias. E hoje? Hoje nós queremos falar sobre o tema atravessando desertos. Porque é bem verdade que a vida do servo de Deus não prescinde os desertos. A vida do servo de Deus é feita de não poucos desertos, de não poucas experiências de dificuldade. E com Davi não foi diferente. Portanto, quero lhes afirmar duas coisas nesta noite, fundamentais sobre este assunto. A primeira é a que diz que há um lugar para o deserto na espiritualidade cristã. Se alguém disser para você que a vida cristã é feita só de posso pisar uma tropa e cruzar as muralhas saltar as muralhas, aleluia. Se alguém disser para você que a vida cristã
se resume a: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu quero lhe dizer que você não está ouvindo o evangelho completo. Deus tem poder para abrir o mar. Deus tem poder para nos fazer andar por sobre as águas. Deus tem poder para nos fazer pisar uma tropa e saltar muralhas. Mas essa não é toda a verdade da Bíblia. Eu acho tremendo o relato que o livro de Atos traz sobre o encontro de Paulo com os anciãos em Éfeso. É um encontro comovente, emocionante, tocante. Algumas vezes, lendo essa passagem, eu confesso que cheguei às lágrimas, vendo o amor, o companheirismo, a bênção que é servir na obra de Deus e ter companheiros servindo nesta obra. Gente que compartilha dos mesmos sonhos, das mesmas visões, dos mesmos alvos. E nesse encontro de Paulo com os anciãos de Éfeso, ele diz: vocês são testemunhas que eu não deixei de vos anunciar de dia e de noite todo o conselho de Deus. Todo, não parte, todo. O nosso Senhor Jesus, quando da grande comissão, no final dela, que nós deveríamos, além de ir anunciando, além de batizando os que crescem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deveríamos também ensinar todas, não parte das coisas, mas todas as coisas que ele, Jesus, havia ensinado. Portanto, a vida cristã é feita de vitórias, mas a vida cristã também é feita de embates. E não se choque, algumas derrotas, que Deus vai usar para nos ensinar algumas coisas que nós só aprendemos quando beijamos a lona. Portanto, se você quer subtrair os desertos da sua vida, é bom orar a Deus para Deus te levar para a glória. E só há uma maneira de parar de sofrer, que é o slogan do falso evangelho de alguns por aí: pare de sofrer. Só tem uma maneira de parar de sofrer: você ser crente em Jesus Cristo para a sua salvação. E segundo lugar, dentro disso, é você morrer. Você morre e para de sofrer mesmo, porque lá no céu é só glória. Lá no céu é só alegria. Não há morte, não há pranto, não há clamor, não há dor, não há corrupção, não há doença. É uma bênção. Então, se alguém estiver interessado em parar de sofrer, nos procure após do culto. Nós vamos fazer a oração para você partir daqui hoje. E o seu velório amanhã ser lindo, maravilhoso. Eu faço até um solo. Mas se você faz a opção de viver para Deus neste mundo, então você tem que levar em consideração os desertos na sua vida cristã, na sua espiritualidade cristã. Dentro da palavra, o que são os desertos? Em desertos são lugares áridos. Desertos são lugares quentes. Desertos são paisagens, geografias que contemplam areia. Os desertos são lugares extremamente quentes durante o dia, extremamente frios à noite. Desertos são lugares de solidão, são lugares de prova. Desertos também podem ser cenários de tentação. Desertos são lugares de privação, de falta. Desertos são lugares onde a exposição ao perigo é muito grande.
Agora, transfira isso, importe isso para a existência humana. O que são os desertos na vida humana? Os desertos na vida humana podem ser uma crise na vida conjugal, no casamento. Deserto na vida humana pode ser uma enfermidade crônica. Deserto na vida humana pode ser um vale, um lugar de depressão, e é exatamente isso. Desertos na vida humana podem ser uma fase difícil, de desânimo, de descrença, de frieza. Desertos podem ser momentos, fases de desemprego, de privação, de falta. A vida é cheia disso. A vida é repleta de desertos. E se você quer viver no mundo do evangelho de faz de conta, no mundo do evangelho cor-de-rosa, no mundo do evangelho do parque de diversões, boa sorte. Mas você estará vivendo uma mentira. Em alguns lugares, naquilo que chamam culto, muitas vezes, se eu gosto daquela igreja porque lá a gente dança, eu gosto daquela igreja porque lá a gente salta, porque a gente tira o pé do chão. Jesus nos chama para manter os pés no chão. Não é para tirar os pés do chão, não. É para manter os pés no chão, é para ter uma visão de mundo realista, pé no chão. É para ter uma visão de mundo sem essa ideia de que nós estamos numa grande diversão e o mar vai se abrir todo dia e a gente vai andar sobre as águas todo dia e todo dia uma tropa vai ficar debaixo dos nossos pés. Todo dia a gente vai saltar muralhas. Não é assim. Leia a sua Bíblia. Evangelho, antes de ter trono, tem cruz. Evangelho, antes de ter coroa, tem coroa de espinhos. Evangelho não é para os fracos. Evangelho não é para os covardes. O Evangelho é para gente que entende a sua fraqueza, mas encontra forças em Deus. Para quem tem medinho, o Evangelho é uma péssima alternativa. O deserto, portanto, torna-se um símbolo. E os desertos não estão destinados somente para gente que peca, para gente que erra, para gente que se afasta de Deus. Muita gente boa, fiel, que amava a Deus, se viu no deserto. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E para passar por uma situação aonde Adão foi reprovado. E aonde Adão foi reprovado na tentação, Jesus venceu, Jesus prevaleceu, Jesus foi aprovado. Mas é fato que os desertos, eles cumprem uma função educativa, uma função pedagógica. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, diz que há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Em outras palavras, há muito mais sabedoria no lugar onde as pessoas têm os pés no chão e veem a realidade da vida, a finitude da vida, percebe que nós não somos nada além de vapor, além de poeira de nada, do que na casa onde as pessoas estão tirando o pé do chão, estão pulando, estão se divertindo, oba! E não que não devamos nos divertir, mas devemos ter os pés firmados no chão, entendendo que a vida não é feita só de um mar de rosas, mas de momentos difíceis, que podemos chamar de desertos. E os desertos são lugares onde as pessoas se perdem, mas também são lugares onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se acham,
onde as pessoas chegam naquele ponto que Deus quer. Chegam àquela conclusão que Deus quer que elas tenham. É no deserto que toda utopia cai por terra e a necessidade de Deus se faz urgente. No palácio, nós usamos máscaras. No palácio, nós escondemos quem somos. Mas no deserto, as máscaras caem. No deserto, nós nos encaramos, nos reconhecemos. E nos desertos, nós buscamos a graça de Deus. Agora, nem sempre quem está passando por um deserto entende por quê. Eu ouso dizer que a maioria das pessoas, e eu estou nesse grupo, passando por desertos, não entende os porquês, não entende as razões, não entende o que Deus quer, não entende o que Deus precisa de nós, o que Deus deseja de nós de imediato, quase sempre. E isso é muito bom, porque quando nos faltam respostas, deve nos sobrar fé. Quando nos faltam respostas, deve sobrar em nosso coração confiança em Deus. No Deus que em Cristo nos disse, João 13:7, e é um versículo promessa para a minha vida. E muitas vezes, pela palavra, Jesus falou comigo exatamente isso. O que eu faço, tu não sabes agora, mas saberás depois. Esse é o deserto. Há lugar na sua espiritualidade cristã para o deserto? Você aprender, você crescer, você amadurecer, você pôr os pés no chão, você se encarar, para você se encontrar em Deus. Isso é uma boa escolha. Leve em consideração. Ou você vai ficar peregrinando pelo deserto, perdido, sofrendo. E só dizendo, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que? Jesus, o Filho de Deus, perguntou, Deus meu, por que me desamparastes? Não teve resposta. E nem sempre a resposta virá na hora que a gente acha que deve vir. Agora, a segunda coisa, se há lugar para o deserto na espiritualidade cristã, houve lugar para o deserto na espiritualidade de Davi. Olha, Davi, na de Saul também, viu? São os dois personagens mais importantes do texto que a gente leu. Mas Davi viveu a infância e parte da adolescência na casa do pai, Jessé, com seus 7 irmãos. Aí um dia extraordinário acontece na vida de Davi, ele vence Golias e se torna herói nacional. A vida muda drasticamente, uma guinada na história do garoto. E aí o texto que lemos diz que ele vai morar na casa do rei, no palácio do rei. O garoto que cuidava de ovelhas e que cheirava ovelhas lá no meio do deserto ou lá no meio da planície de Belém, agora vai experimentar o conforto do palácio. Vai ser servido, vai ser cercado de benesses, de privilégios. E a Bíblia diz que ele, naquele tempo de palácio, se assentava, tocava sua harpa lindamente. Que dias maravilhosos eram aqueles para o garoto Davi, talvez dos 17 aos 30 anos, esse período, até que ele se tornasse rei
Deus foi trabalhando na vida dele, e ele passa de pastor de ovelhas até rei em Israel. Mas antes, passando por um período onde ingressou no exército, onde foi lutar na guerra, onde tornou-se um soldado exemplar, destacado, tornando-se posteriormente alguém com maiores responsabilidades no meio da batalha. E essa ascensão de Davi se deu por causa de uma coisa que a gente precisa lutar para ter, por causa de excelência. Excelência. Davi era alguém que procurava progredir e progredia fazendo as coisas com excelência. E esse destaque todo fez com que o povo amasse Davi. Todo mundo era apaixonado por Davi. A filha de Saul, o filho de Saul, a corte como um todo. Davi tinha uma aceitação extraordinária. O genro que qualquer irmã aqui gostaria de ter. E aí as mulheres, talvez, quem sabe pensando nisso, né? É o genro que eu queria ter. Elas começam a cantar um hino do cantor cristão. Davi matou milhares, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. 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 E esse cântico das ruas ecoa dentro do palácio. E Saul ouve essa canção. E aí entra em parafuso. É tomado por ciúme. É tomado por inveja. Como assim? Na música eu mato menos gente do que ele. Na música eu sou menos ilustre do que ele. Nas vitórias eu tenho menos brilho do que ele. E Saul, movido por esse sentimento, acaba caindo e tropeçando numa coisa que a gente tem que vigiar e tomar cuidado. Uma coisa chamada comparação. Toma cuidado com comparação. Pais têm que tomar cuidado em relação aos seus filhos quando os compara a irmãos ou quando os compara a outros da sua faixa etária. Ninguém gosta de ser comparado, ninguém. Ninguém gosta. E é um erro crasso quando nós começamos a nos comparar com os outros. Saul era um homem experiente, vivido, o primeiro rei de Israel. Mas ele cai na armadilha da comparação com Davi. Aí você anda de ônibus, economiza um dinheirinho e consegue comprar um carro usado, um Chevette 81. É, Val? É, Val. Fala de carro velho, Val. É com ele. Ele sabe tudo desse assunto. Aí você está feliz, 3 meses de alegria com aquele carro, eu tô na bênção. Aí um dia chega teu cunhado em casa com um carro 0 quilômetro. Aí a alegria acaba. Você trabalha, você tem que comprar um carro melhor. Esse carro aqui, vou vender para o Val. Vê o carro dele depois. Um Escort XR3. Acho que é isso, não sei. Lindo, lindo, lindo. Aí o teu vizinho
compra um carro zero, mas o vizinho aparece lá 3, 4, 5 meses depois com um carro que tem ar-condicionado, carro que tem vidro elétrico, direção hidráulica, seu carro básico, zero mais básico, banheira de hidromassagem no carro, máquina de fazer pipoca, carro, aí a alegria acaba. Então esse é um erro que nós podemos cometer e cair feio. Não se compare a ninguém. Deus fez você único. Tem ninguém na face do planeta igual a você. Com os defeitos que você tem, mas com os méritos, com as coisas boas que você tem. É um erro buscar felicidade através de comparação. Davi fazia as coisas com excelência. Ele não estava preocupado com Saul. E ele vai fazendo as coisas com excelência. Ele vai fazendo melhor. Tem aquele filósofo e teólogo, Mário Sérgio Cortella. Ele tem um pensamento sobre excelência que eu gostei quando ouvi a primeira vez. Ele diz assim: excelência é fazer o melhor dentro da sua realidade e não de acordo com a realidade dos outros. É fazer o melhor dentro das tuas habilidades, das tuas potencialidades, daquilo que é a tua característica. E seja o melhor que você puder ser em Deus e para Deus. Porque não existe no mundo ninguém como você. Agora, para muita gente, é melhor destruir do que imitar. E aí Saul põe no coração o desejo de destruir, acabar com Davi. Mas havia 2 elementos na vida de Davi que marcavam seu sucesso. O primeiro, eu já lhes disse, tudo que Davi fazia, fazia com excelência. E segundo, Deus era com Davi. Já pensou que coisa maravilhosa? O que você fizer, faça com excelência, faça com amor, faça o melhor dentro das tuas habilidades e capacidades e busque a graça de Deus sobre a tua vida para aquilo que você está se dispondo a fazer. Então você junta esforço e dependência de Deus. Você vai longe. Mas Saul preferiu ficar na inveja. E, gente, deixa eu dizer aqui algo que você sabe, mas a gente não gosta de falar. O que tem de crente invejoso. O que tem de crente dor de cotovelo. O que tem de crente despeitado. E aí vem uma palavra sempre assim, negativa sobre alguém. E quando a pessoa não conhece, mas quando percebe, isso aí não é verdade, isso aí é despeito, isso aí é inveja. E crente tem que se alegrar em Deus pelo que tem. Tem que se alegrar em Deus com as oportunidades que tem. Tem de se alegrar em Deus pelos dons que tem. E não cobiçar e invejar as oportunidades, os dons e as bênçãos de outra pessoa. Alegre-se, que esse é um passo fundamental para você fugir da armadilha da comparação. Saul deu lugar a isso, ele se tornou escravo da inveja. E a inveja o levou à ira. E a Bíblia diz para nós não darmos lugar à ira, porque a ira rouba de nós a sobriedade. O sujeito irado fala o que não devia falar. A mulher irada age de uma maneira que não devia agir, movido por ira. Aquilo explode dentro dela, põe para fora, derrama.
aquela ira quente no coração dos outros, na vida dos outros, na cara dos outros. E aí, Saul passa da inveja para a ira, da ira para o medo de perder. Ó, só falta o trono agora. Do medo de perder para a obstinação. Eu vou acabar com a raça dele. Olha Davi saindo do palácio para o deserto, gente. E Jonatas percebeu. O filho de Saul, que era muito amigo de Davi, percebeu que o pai tinha más intenções. E Saul põe em prática o seu plano. E durante 8 anos ele ficou no encalço de Davi. Eu vou matá-lo, eu vou acabar com a raça dele. E nesse período de fuga, Samuel, a grande referência de Davi, morre. Capítulo 25. Samuel morre. Davi fica numa situação muito difícil, tendo que fugir do palácio, tendo que fugir até mesmo, gente, do país, porque o rei obstinadamente busca-o para o matar. E olha que Davi teve por 2 vezes a oportunidade de matar Saul, 2 vezes. Mas das 2 vezes reconheceu que a vingança é do Senhor. Que não podia pagar na mesma moeda. E reconhecendo a unção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida de Saul, Davi consegue conter os seus instintos animais e de vingança. Imagina, longe da família, longe dos amigos, sabendo que há pessoas em busca da sua vida para tirá-la. Davi vai para os desertos. Davi mora nas cavernas. A caverna de Adulão, a mais famosa de todas elas. Quando você margeia o Mar Morto, na região de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos, você vê muitas cavernas pelas quais provavelmente Davi passou nas suas fugas de Saul. Aquela região quente, desértica. Mas apesar de tudo isso, o deserto pelo qual Davi passou não se tornou uma terra seca. Preste atenção nisso. O coração de Davi estava irrigado por Deus. Passar o deserto, todo mundo passa. A questão é não deixar o deserto tornar o coração da gente seco, árido, duro, insensível. E o que é que levou Davi a, embora estar no deserto, não deixar que o deserto estivesse nele? A sua comunhão, a sua sintonia, o seu amor a Deus. É no deserto que Davi compõe os seus mais belos hinos. Você pode passar pelo deserto, mas não deixe que o deserto passe por você. Você pode morar no deserto, mas não deixe que o deserto more em você. Você pode experimentar situações difíceis na sua vida, mas em nome de Jesus, mantenha o seu coração pulsando para Deus. Mantenha o seu coração cheio de amor por Deus. Mantenha o seu coração cheio de grandes sonhos para Deus. Você não está sozinho no deserto, Deus está com você. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não vou temer. Tu estás comigo. Ele está com você. Não deixe seu coração se tornar uma terra seca e que prova de estiagem constante. Em Deus, o deserto fora de nós não entra em nós. Amém, meus irmãos? Amém.
Os desertos, Davi ia tendo experiências com Deus, vida com Deus, fugindo de Saul, experiências com Deus de livramento, experiências com Deus, onde Deus no deserto providenciou amigos, companheiros de jugo, de dor, gente que chorava as mesmas lágrimas de Davi, que o consolava, que os confortava, e naquela caverna de Adulão, por exemplo, aonde chegaram endividados, gente alquebrada, desanimada, através desse encontro ali no meio do deserto, o deserto não tomou o coração daquelas pessoas, eles se tornaram um grande e poderoso exército. O que tem de gente com azedume na alma, com secura nas palavras, gente que está passando pelo deserto, e o deserto está passando dentro dele, está fluindo dentro dele, está vazando dele. Meu Deus do céu, que Deus te livre disso. É no dia que o coração da gente para de bater para Deus, na sintonia de Deus, nós viramos um Saul. Então o deserto estava no coração de Davi, no coração de Saul, mas não no coração de Davi. Olha que coisa linda Davi escreveu, que poesia maravilhosa no Salmo 59, versículo 1 a 3. Isso aqui foi escrito enquanto Davi fugia de Saul. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade. E salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas à minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, mas por pecado meu, ó Senhor. Versículo 16. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Isso é gente que tem um deserto fora de si, mas não dentro. E acho belíssimo o Salmo 63. Onde Davi diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Por isso eu te busco continuamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, Senhor, como alguém que vagueia sedento pelo deserto imenso. Assim eu te contemplo no teu santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam. E assim, bendirei ao teu nome excelso, enquanto eu viver. Amém. Levantarei as minhas mãos em teu nome. Palavras de um homem que viveu no deserto, mas que não deixou o deserto viver dentro dele. Amém. Em nome de Jesus. Se porventura teu coração tem estado abatido, desanimado, se teu coração não tem sido frutífero, é como terra seca, rachada, que tem conhecido o estio há tanto tempo, em nome de Jesus, há uma água viva que brota do trono de Deus, do lugar santo, das moradas do Altíssimo. Deixa essa água inundar o seu coração em nome de Jesus. Deixa essa água encher a tua vida, essa água viva, em nome de Jesus. Renuncie hoje o desânimo. Há crentes desanimados, abatidos, aflitos, gente que deixou de crer, gente que deixou de vibrar para Deus. Em nome de Jesus, o que Deus está te propondo nessa noite é uma mudança súbita, é uma mudança no cenário da tua alma e do teu coração. Por isso, há 3 coisas importantes para refletirmos
na conclusão. A primeira é a que diz que a excelência e a bênção de Deus poderão nos levar a momentos de sucesso. A segunda é a que diz que momentos de sucesso certamente atrairão inimigos, atrairão conflitos e adversidades. E a terceira é a que diz que Deus não se move em nossas vidas apenas no palácio, mas que Ele também trabalha em nós através dos desertos. Se você está num, você já sabe o que você deve fazer. E Deus está aqui hoje à noite para revigorar as nossas forças e o nosso ânimo. E a você que está aqui, talvez não conheça esse Deus que pega a gente do deserto e leva para um lugar de mananciais. Pois eu quero lhe dizer, nessa noite você precisa de Jesus. Veja a sua vida como está. Veja onde a sua vida chegou com você no volante, no controle da sua história. Mas deixa Deus guiar você para você ver o que é que a tua vida vai se tornar. Um manancial de águas vivas, que é patrocinado pelo Senhor Jesus, que na cruz deu a vida por você. Que Deus nos ajude, que Deus nos visite nessa noite, que Deus nos abençoe.